E o pior, Thiago, no final, todo aquele forró-bodó ali foi muito ruim para o Botafogo. Porque colocou uma pilha para o próximo jogo. O Hulk foi extremamente inteligente. Aliás, o Hulk reclama o jogo inteiro e ontem ele foi bem pra caramba. Se você pensar que acabou o jogo, ele, de forma até ponderada, não estava exaltado, que no campo ele dá chilique, reclama e tal, ele foi esperto, foi malandro, ele foi lá, reclamou com o técnico do Botafogo, reclamou com o pessoal do Botafogo, citou lá o Luiz Henrique, teria falado mal do time do Atlético, já colocou pilha no time do Atlético, já colocou um confronto mais com a temperatura mais acirrada. Ou seja, trouxe uma responsabilidade para o Botafogo. Você falou isso do nosso time, vamos ver. E outra coisa, é uma bobagem, eu ouço isso toda hora, até na imprensa. Não, porque o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil, dificilmente o Atlético vai conseguir. Gente, é um jogo. É um jogo. Um jogo. Os dois times têm bons jogadores. Um jogo em campo neutro. É isso aí, um jogo em campo neutro num estádio gigantesco. Então, tem jogo. Pode ser que na hora até o Botafogo vença com facilidade, nunca sabe, mas eu acho que nas duas competições foi ruim para o Botafogo, porque criou com o Atlético uma... E outra coisa, para o atleticano ficou a sensação assim, cara, com um jogador a menos, a gente não perdeu, foi em casa nada, não tinha nem público, é quase um campo neutro praticamente aquilo ali. O Atlético é mais acostumado com aquele gramado, mas é campo neutro, gramado bom, estádio vazio, né? E para o atleticano deu uma confiança a mais para o jogo do dia 30, porque ele sabe o seguinte, se a gente conseguiu segurar o Botafogo com um jogador a menos, 11 contra 11, jogando em campo neutro na Argentina, cara, vai dar pra gente. Então, acho que deu uma confiança maior pro Atlético. O Hulk, ele esculhamba o Luiz Henrique. Ele diz o seguinte, ele fala que o Luiz Henrique deu 5 chutes na seleção brasileira e ele defendeu a seleção por 7 anos. E ele diz que ele é humilde e o Luiz Henrique não. E aí ele diz que o cara chegou agora na seleção brasileira e acha que já é craque e que chamou o time do Atlético Mineiro de merda pro goleiro Everson. Aí eu quero levantar o debate, né, aqui com vocês, pelo seguinte, o Hulk diz assim, ele deu 5 chutes na seleção, eu joguei 7 anos. Só aí eu também já não acho que o Hulk tá sendo tão humilde também quanto ele tá falando. Se ele tá dizendo, ele deu 5 chutes, eu joguei 7 anos, ele tá querendo ali se autoafirmar diante do Luiz Henrique. O Hulk é um cara chato também dentro de campo. O que eu tô querendo dizer? Que não é um santinho também indo lá falar com o Arthur Jorge. É um cara que reclama de tudo, é um cara que reclama da arbitragem. E outra coisa, eu quero saber do Mauro César Pereira também, quero saber do Flávio, do Mauro Betti, que ele fala 7 anos de seleção. Também não é assim não, hein? É 7 anos de seleção indo, voltando. Não é dizer que o Hulk foi um cara fixo na seleção brasileira por 7 anos, como ele falou. Agora, foi pura malandragem do Hulk para jogar pressão pro Botafogo? Ele também foi marrento? Não foi? Ou é querendo só desestabilizar totalmente o time do Botafogo para Libertadores, na sua opinião, Mauro? Qual Mauro? Eu falei Mauro César Pereira primeiro, depois o Flávio e o Mauro Betti. Então tá bom, eu já falei antes, eu acho que ele é um combo disso tudo aí, ele foi inteligente, ele usou desse momento aí, dessa frase que teria sido dita pelo Luiz Henrique, para fazer todo aquele mise-en-scène no final, e isso está tendo repercussão, estamos aqui falando sobre isso, isso vai se repetir muito na semana que vem, nos dias que vão anteceder a decisão da Libertadores. Eu acho que foi uma jogada inteligente do Hulk. O Botafogo, acho que o outro fez tudo errado. Ofereceu essa oportunidade, não conseguiu vencer um jogo com um jogador a mais, demonstrou ali um certo descontrole ali emocional, o jogador nervoso, o jogador sendo expulso, enfim, foi péssimo para o Botafogo. O Hulk, acho que ele foi bem, dentro daquilo que o Atlético está vivendo e da possibilidade de usar esse momento para trazer um pouco mais de confiança e desestabilizar o adversário. Eu acho que ele foi malicioso, faz parte do jogo. Flávio? Eu acho que o Hulk, achei engraçado ele falar pro chefe do cara, né? Olha, o teu funcionário falou mal de mim, parece aquele negócio, vou contar pra tua mãe, né? Foi um negócio meio... Aí ele fala, começa a conversar e tal. Muita frescurite, mas enfim... Eu não sei o que o Luiz Henrique falou, se não falou, mas eu acho que coisa de jogo fica no campo. Eu sempre achei isso. A não ser que você, né, faça alguma coisa que extrapole. Mas teu time é não sei o quê, meu time é melhor, o teu é pior. Até ontem eu lembrei no Canelado sobre o negócio do Gabigol mostrar a coxa com a Libertadores e o Marcelo mostrou a Champions, né? E recentemente, quando o Vini Júnior chegou no depois, falou assim, ô, bobão,
eu sou campeão da Champions. Ele falou assim, eu sou campeão do mundo. Então, isso aí faz parte do negócio. Eu não vejo nada de... Se o pessoal do Atlético se desestabilizou, missão cumprida daquilo que ele queria. Se está fazendo de conta que se desestabilizou para desestabilizar o outro na final, tá tudo certo. Eu acho que o que está dentro do campo tem que ficar dentro do campo. Agora, é o Hulk trazendo um discurso, né? Jogando o Luiz Henrique para baixo, claro, já acha que é craque, chegou agora na seleção brasileira, e ao mesmo tempo motivando o time dele. Falando, o cara chamou nosso time de merda, hein? Agora, falar, todo mundo pode falar também, né? Pode chegar lá um jogador do Botafogo pra câmera e falar, aquele jogador chamou o time de merda. Se não tem a imagem, ninguém também pode dizer se o Luiz Henrique chamou ou não. Pode ser pura malandragem do Hulk. Agora, também cabe ao Botafogo não deixar essa pilha influenciar no grupo, né, Mauro Betti? Agora, tem uma coisa que eu percebo nesse Botafogo. Ele tem muito jogador jovem e bom. Tem o Luiz Henrique, tem o Almada, tem o próprio Gregory ali no meio campo, os laterais, o próprio Vitinho é um jogador novo também, o Telles eu não sei a idade. Agora, será que falta ao Botafogo aquele, talvez o Tiquinho Soares, né? Um cara mais velho, mais experiente, mais líder, para não deixar essa pilha surtir efeito dentro do grupo, Mauro? A questão, mas uma das montagens boas do Botafogo, do elenco, desde o ano passado e esse mais ainda também, até pela qualidade, pelo nível de investimento, mas também é dever dizer, o Botafogo não só comprou, evidentemente não pagando barato o próprio Luiz Henrique e o Almada, mas trouxe vários jogadores em final de contrato, jogadores de segunda divisão, de países de menor exposição, que qualquer outro clube, não só grande, com o dinheiro que tem o Botafogo agora via SAF, podia ter contratado. Um trabalho foi muito bem feito ano passado, muito bom, bem feito ou refeito nesse ano, como eu falei há pouco aqui, a gente sabe, da equipe base, só o Marlon Freitas do ano passado se mantém como entre os titulares da equipe hoje, ideal do Arthur Jorge, então também esse é um mérito muito grande do Botafogo. Agora, em relação a isso, esse jogo do que a gente falou há pouco do próprio Barbosa com o Daverson, do Daverson com o Barbosa, agora do Luiz Henrique com o Hulk, é dever dizer também que o Hulk elogiou o Luiz Henrique, falou, olha, ele tem tudo para ser um craque, talvez melhor e tal, não foi só na porrada, ele também elogiou e tem que enaltecer. O Luiz Henrique hoje é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro mesmo, de potencial de Europa, como lá esteve, não foi tão bem, mas por uma série de circunstâncias. Então o Hulk não só detonou o Luiz Henrique, reconheceu que ele merecidamente está na seleção brasileira, talvez pudesse até ter começado o jogo em Salvador contra o Uruguai, e aí escolhas do técnico, e ele joga numa posição hoje que tem uma concorrência extremamente qualificada. O próprio Savinho, o Estevam, ele mesmo, o Luiz Henrique, enfim. Então não é fácil, e ele tem feito uma temporada muito boa, muito legal nesse grande momento do Botafogo. Agora a gente só realmente vai saber, porque a gente é extremamente resultadista, se a cutucada do Hulk deu certo, se a resposta do Luiz Henrique foi, no outro sábado em Nunes, na sensacional final da Libertadores da América. Porque o grande jogador sempre vai responder pela bola e não pela boca. Quantas provocações acabaram não acirrando o ambiente e não incitando? Tem um caso que eu sei de coração e de documentário que eu dirigi de filme, que é 93, o gol porco do Viola. O Palmeiras começa a acabar com a fila com a provocação, que naquele momento, quando o Viola fez 1-0, os jogadores não viram, foram ver à noite nos programas de televisão, né, do cartão verde do Flávio Prado, no Mesa Redonda que eu trabalhava lá na Gazeta, só à noite eles viram a provocação do Viola, quando fez o porco, e aquilo mordeu o fundo. O Palmeiras soube trabalhar muito bem naquele momento, o José Carlos Brunoro, o Vanderlei Luxemburgo, treinador do Palmeiras, com uma edição. Aí você pode falar, mas precisa zoar para você responder? É só perguntar para todos os jogadores do Palmeiras como é que eles entraram, e é só ver no documentário que eu dirigi 12 de junho de 93 a cara dos jogadores do Palmeiras entrando em campo, né? E todos falaram isso no final, assim, e faz parte da provocação. Muita gente do Corinthians, o próprio Viola, o Paulo Sérgio, que estavam naquele elenco, Paulo, grande figura, amigo também do Flávio, o Paulo fala, tem que zoar mesmo, o Palmeiras era melhor, tal, e acontece. Eu, pessoalmente, aí questão de gosto, eu não gosto nem de provocar e também não gosto de ser provocado. Eu acho que as coisas respondem pela bola, não pela boca. Vai ter isso, claro, já vai
passar para a decisão da Libertadores, mas eu, pessoalmente, acho que só eu não gosto pode de zoar provocar o Flávio, por exemplo, que você sabe que não é um provocador. Não gosto. É o mais brilhante provocador que eu conheço mesmo, é o cara que mais me tira do sério, não só por isso, mas ele é um gigantesco provocador, inclusive fora do ar é melhor ainda, tem várias histórias, como bem lembra o saudoso ali Coimbra, as melhores provocações, não são provocações, pegadinhas da história da imprensa esportiva vivenciadas pelo Flávio Prado, pelo inesquecível ali Coimbra, tem várias histórias, a maioria não dá para contar aqui, mas são sensacionais, algumas dá para contar, por óbvio, mas enfim, mas deixa quieto. Mas eu sou dessa tese, eu acho que você não deve provocar, ainda mais quando você tem jogador do outro lado. Dá uma desestabilizada, dá, mas eu acho que normalmente a resposta é muito mais dura, muito mais firme, muito mais forte e, repito, a melhor resposta vai ser sempre pela bola, não pela boca. Eu vou já mostrar aqui uma declaração do Hulk, tá? Onde o próprio Hulk concorda com a reclamação do Arthur Jorge de cera, tá? O Hulk falou que realmente teve pouco jogo, porque o Atlético perdeu um jogador. Ele assumiu a cera, que é inclusive um assunto que me irrita muito. E eu acho que vale a gente tocar, mas antes vamos colocar aí o vídeo, né? Que eu pedi, o Kaique separou, do Hulk esculhambando ali o Luiz Henrique depois do jogo pro Arthur Jorge. Vamos ver aí. Agora Arthur Jorge. Merda. Primeiro, ele tem 5 jogos na seleção. Ele acha que ele é craque. Ele não ganhou porra nenhuma. Ele falou no intervalo do jogo. Ele falou pro nosso goleiro aqui, ó. Falou que nós temos uma média. Primeiro, ele deu 5 chutes na seleção. 5 chutes. Eu passei 7 anos na seleção. Eu tenho humildade. Primeiro, ele tem que correr pra caramba, pra respeitar. Besteira isso daí. É besteira. Imagina que sabe Olha aí, ó. Foi o Hulk esculhambando o Luiz Henrique. Só que aí a gente tem a arte do Hulk falando da reclamação do Arthur Jorge, tá? Técnico do Botafogo, sobre o excesso de cera do Atlético Mineiro. A gente abre aspas aí pro Hulk. O Hulk diz o seguinte: estava conversando com o treinador do Botafogo, por sinal, muito respeitoso. O que ele lamenta, ele tem toda a razão, que não teve muito jogo. O jogo parando muito favorecia a nossa equipe, que estava com o jogador a menos, sofrendo. E eu falei para ele: professor, infelizmente, olha aspas do Hulk, hein? Professor, infelizmente são os árbitros que deixam acontecer isso. Não é só nesse jogo. Infelizmente a bola rola muito pouco no futebol brasileiro. A equipe que está precisando parar o jogo vai levar vantagem. Ele tem toda a razão de sair lamentando assim. Olha a declaração do Hulk, né? Infelizmente são os árbitros que deixam isso acontecer. Mauro César Pereira, o Hulk é um dos caras que mais reclamam de arbitragem no futebol brasileiro. E realmente é uma frase de um jogador que estava no time que estava fazendo cera e que eu juro, eu acho que isso é a coisa que mais me irrita no futebol sul-americano. Porque você vê jogo de Champions League, jogo grande, vamos dar um exemplo. City e Real Madrid. O Real quase virando o jogo, o City não fica caindo no chão. O City não fica segurando a bola para cobrar lateral. Claro, deve ter um jogador ou outro que faz isso na Europa, deve. Mas você não vê. Isso passa uma dimensão de que lá é realmente futebol grande. É jogo de time grande. Não é jogo de time covarde que faz um golzinho e fica caindo, fica se jogando, goleiro segurando a bola. Tem como isso mudar, Mauro César Pereira? Porque para mim só piora. Não só no futebol brasileiro, mas no futebol sul-americano. E tem razão o Arthur Jorge e o Hulk, que concordou com o treinador do Botafogo? Eu acho que assim, ontem se falou muito sobre esses assuntos que podem ser debatidos a qualquer momento e menos sobre o jogo, né? O Arthur Jorge ficou divagando sobre isso, ele deveria falar mais do jogo. Por que o time dele não ganhou? Sabe, os técnicos portugueses também usam desse artifício que os brasileiros utilizam há muito tempo, que é falar de outra coisa. Ah, não, porque isso? Esse assunto você pode tratar qualquer dia. Ontem teve um jogo, o Botafogo tinha que ganhar e não ganhou. E o Hulk está fazendo lá as reclamações habituais dele, reclama o tempo todo. Ontem foi, como eu já falei, foi astuto, né? Mas reclama o tempo todo. O time dele também tem que fazer cera. O Everson não faz cera.
É um dos goleiros que mais faz cera no futebol brasileiro, o goleiro do Atlético Mineiro. Pode procurar aí, quando o Atlético tem vantagem. Impressionante. E cai, tira a luva, e não sei o quê e tal. Todo mundo faz. Então todo mundo reclama, mas todo mundo se aproveita disso. Né? Acabar com isso, só houver um rigor da arbitragem, mas eles são incompetentes para marcar uma falta, para marcar faltas que não são faltas, para tomar certas medidas, vão conseguir contornar isso? Não vão, vai seguir como está. Mas acho que essa estratégia não me pega, não. Tinha que falar mais do jogo ontem, do jogo. Por que o Botafogo não venceu? Deve ver com essa conversa de que ainda está na liderança, perdeu a vantagem que tinha que defender contra o Palmeiras. Foi péssimo. Você falou por alto, e aí eu queria te perguntar, então você achou injusta a expulsão do Luiz Henrique por ter atirado a garrafa ali na segurança? Eu acho que foi no segurança do Atlético Mineiro, né? Que tinham seguranças do Botafogo e do Atlético Mineiro tentando separar a confusão. E aí o Luiz Henrique teria jogado uma garrafa. Você achou injusta a expulsão? Eu acho que o árbitro tinha mais aqui pro vestiário dele, se fosse possível chegar até lá, né? E cuidar da vida dele, ficar olhando pro VAR. Porque o jogador jogou uma garrafinha lá no não sei quem. Se tivesse jogado um objeto, machucado alguém. Uma confusão que foi criada ali no momento que ele estava saindo pro vestiário. Por que ele estava ali? Por que houve aquela confusão toda? Será que o problema não é da organização do estádio? Por que tinha aquela confusão ali? Aliás, foi ali que o Pedro tomou um soco do ex-preparador físico do Jorge Sampaoli, né? Foi ali naquele vestiário. O negócio ali é complicado, né? O estádio já tem uma situação que todo mundo sai pelo mesmo lugar, muito próximos ali, um negócio meio complicado o estádio de Independência. Ele não deveria ter feito aquilo, evidentemente, mas acho que é buscar muito protagonismo, o árbitro olhar para o VAR e ficar procurando ali o que eu vou fazer, quem é que eu posso expulsar? Nossa, jogou uma garrafinha, vou expulsar o jogador. Pelo amor de Deus, né? Ora, o que ele deveria estar atento é para as questões de segurança do estádio, para eventualmente até relatar. Olha, o estádio tem tal e tal problema para o futuro. Porque aquilo ali é uma questão, acho que deveriam discutir o acesso ao vestiário dos dois times. De que maneira fazer isso de uma forma um pouco mais segura, digamos assim. Porque ontem, com os ânimos acirrados, Barbosa cuspindo a abelha africana, querendo brigar, sei lá com quem. Não consegui entender se era o Davidson, que era o jogador ali, que ele se irritou. E depois de tudo que aconteceu, 450 seguranças de cada lado, cada um maior que o outro, uma confusão danada. Aí ele vai lá, procura o jogador para buscar muito protagonismo, sinceramente. Olhar o VAR para isso, o negócio que foi lá fora do campo. Acho meio absurdo, sinceramente não dá para entender. Não dá para entender. Eles querem aparecer, adoram aparecer. Como se não bastasse aparecerem fazendo bobagens no apito, que são péssimos árbitros brasileiros, salvo exceções, né? Em alguns momentos, eles têm que aparecer também mostrando autoridade e esticando botando aquele peitinho de pombo e mostrando o cartão, que é o que eles gostam de fazer. Olha só, o jogador já deveria ter ido embora. Olha só, olha aqui o Júnior Santos aqui, né? Ele quer ir pro vestiário. Tem condição? De quem é a responsabilidade por essa confusão aí? É do Atlético, da administração do estádio, da CBF? De quem é? É uma situação tranquila para o atleta sair de campo e ir para o vestiário? Eu acho que não. Então já começou errado aí. Aí você vai punir o jogador porque teve uma atitude destemperada de jogar uma garrafinha que não machucou ninguém, que não houve nada. Sinceramente, sabe, eu acho demais. Vocês concordam, Mauro Betti e Flávio Prado? Por quê? Que eu pergunto, porque... Olha o Júnior Santos aqui, é o Bastos, injusto, né? É o Bastos. Né? Se foi injusto. Olha o Bastos. Tem uma confusão. O jogador já tinha que estar no vestiário, cara. O cara está ali cercado de segurança. Tem que discutir a questão da segurança nesse estádio, olha. Os jogadores estão no meio ali, ó. Era para estar tomando banho já lá fora há muito tempo, lá dentro do vestiário. Todo mundo parece por um portãozinho, cara. Negócio muito, muito inadequado, na minha opinião. Né? É o Mauro César chamando a atenção para essa situação da saída de campo. O Mauro falou um ponto realmente pertinente. Tem muita confusão nessa saída aí do Independência. Já cansou de ter em jogo do Cruzeiro, jogo do Atlético Mineiro também, quando é no Independência, porque são saídas ali muito próximas. Agora, vocês concordam que foi uma expulsão injusta? Por quê? Se foi uma expulsão injusta, ela prejudica muito o Botafogo, que está brigando pelo título brasileiro com o Palmeiras. Por quê? Porque tira o principal jogador do Botafogo do jogo contra o Vitória, no estádio Nilton Santos. Vocês acham também que foi injusta essa expulsão, Mauro e Flávio Prado? Eu expulsaria. Tirar um objeto, seja qual for o objeto, tenha ou não ele contundência, ainda bem que não tinha, ainda bem que não agrediu, não.
Sim, há um protagonismo do VAR no Brasil, há um protagonismo da arbitragem e apesar da muvuca não é a primeira vez, não é motivo para você fazer o que foi feito, ainda mais quando se detecta. Então, se o VAR viu, podia não ter visto, a gente sabe que às vezes não vê, que não está prestando atenção, às vezes ele quer prestar mais atenção do que deve, e o VAR no Brasil é intervencionista, mas tendo a imagem e sendo possível a identificação, para mim, eu não discuto, é expulsão. Flávio Prado. Eu acho que o VAR não foi criado para isso. O VAR foi criado para corrigir erros graves na partida. Isso aí realmente é para querer aparecer. Agora, claro, o Luiz Henrique também estava completamente descontrolado, já saiu respondendo... Eu achei engraçado, porque eu dou risada, eu acho engraçado. Mas ele deu uma resposta meio esquisita. Sim, exato. Eu dou risada, eu acho engraçado. Mas ele demonstrou que estava bem desestabilizado emocionalmente e depois vira essa zona, né? No tempo que eu jogava bola, tinha uma Macalé lá perto da minha casa, se fizesse uma zona dessa no Macalé, a gente interditava o nosso campo. É verdade, o Macalé era muito mais organizado que isso. Mas muito mais. Isso é um erro que a gente comete. Não, isso está parecendo a Várzea. Não, a Várzea é muito mais. Muito mais. Muito mais Nunca aconteceu isso no Macalé. Nunca. No futebol mais remunerado do que profissional. Não, lá a gente se impunha. Lá acabou o jogo, cada um pro seu lado, não enche a paciência. Agora, é claro, né? Eu comparei com o Macalé, né? Não dá para comparar. O Macalé é muito mais organizado, muito mais. Isso aí é uma zona, isso é uma coisa. Né? É bem subdesenvolvido mesmo, mas não vai resolver. Vamos ter de novo essas coisas. Agora, o Mauro chegou a falar, né, sobre a origem dessa confusão. Tudo leva a crer que o clima ficou pesado mesmo, né, quando o Barbosa se desentendeu ali com o Daverson. O negócio é o seguinte, a gente cansa de elogiar o Daverson aqui, que ele é um baita personagem. O Daverson, ele provoca. E ele provoca muito, né? Quando o Barbosa ficou ali puto da vida, foi quando o Daverson fingiu que ia chutar uma bola já no final do jogo, segurou a perna, né, em posição de alongamento ali e continuou correndo. Aí ele fica rindo da cara do adversário, cava falta o tempo inteiro. O Daverson, cada bola que ele sobe com o jogador adversário, ele finge que levou cotovelada, aí ele cai, aí ele bota a mão no rosto. O negócio é o seguinte, eu vou querer levantar esse tema, por quê? Porque o Daverson ele tem que ser malandro mesmo. Agora, não pode cair na pilha dele. Porque o Daverson, pra mim, eu mesmo falo que eu gosto do jogador que zoa, que provoca, muitos gostam, mas pra quem joga contra, ele deve ser insuportável. O Daverson deve ser insuportável, ele fica rindo da cara, ele fica brincando. Só que aí é a malandragem dele, ele não tá agredindo ninguém, ele não tá fazendo nada de violência. Só que eu queria trazer esse debate porque os jogadores têm que ser mais malandros, gente. Trata o Daverson que nem um palhaço, deixa ele rindo, deixa ele brincando, porque ele tira muita gente do sério. E aí o Botafogo, que tá brigando por título, deixar se influenciar por isso, não que eu diga que eu não me deixaria, tá? Eu sou um, que eu acho que se eu marco o Daverson, eu vou pra quebrar ele ao meio. Porque eu fico no futebol, eu fico, sangue quente. Agora, o cara é profissional, o cara que tá jogando ali. Sabe que Garrafinha. O Daverson vai fazer isso. Jogaria a garrafinha? É o quê? Você jogaria a garrafinha do Luiz Henrique? Provável que sim, né? Agora, a questão do Daverson tem um outro aspecto. As simulações dele passam do ponto. O jogador que fica simulando toda hora alguma coisa, a arbitragem tem que ir em cima. Se o cara simula que é um pênalti, ele não pode ser advertido. Se você toda hora simula, ele toda hora faz isso. Simula. Ontem ele fez mais uma pataquada, que ele estava jogada parada, ele chutou de longe, a bola entrou, aí ele sai correndo, comemorando, sai gesticulando. Dá um tempo, né? Dá um tempo. Acho que o árbitro também deveria chegar e falar, bonitão, menos também. Tá, isso aqui não é palhaçada, não é circo, é um jogo sério. Então você leva a sério ou vão parar com isso. Toda hora ele simula. Eu acho que é uma... Aí a condescendência do árbitro com esse circo que o Daverson ama. Eu acho o Daverson um ótimo jogador. Tá, essa coisa de ser folclórico não faz dele um mau jogador, ele é um bom atacante. Ele é um bom atacante, sem dúvida alguma. Até não é tão levado a sério por conta desse lado dele meio caricato, né? Mas o árbitro, tão preocupado olhar o VAR para o cara da garrafinha, deveria ficar mais atento também às simulações. Ele faz isso toda hora, sabe? Aí não é questão de tirar do sério, é tratar até o jogo como se fosse uma galhofa. O jogo não é uma galhofa, é um negócio sério, cara. Eu acho que, sabe, isso também precisa ser combatido pela arbitragem. Ou ele leva o jogo a sério,
Ou então ele não pode ser um profissional, cara. O cara fica avacalhando, fazendo palhaçada o jogo inteiro. Não dá para tratar dessa maneira. Mas isso, né, Mauro, a palhaçada ele pode fazer. Mas a simulação não. Mas a simulação não. Ele simula toda hora alguma coisa. Ele se muda o tempo todo. Contra ele, às vezes, ele pode sofrer um pênalti, por exemplo, falar, não, é o Davidson. Isso. E é normal, assim, jogadores, e cada um na sua época e do seu jeito. Emerson Sheik, Dagoberto, Jorge Henrique, Valdívia, Edilson, de vários momentos, para não ir tão longe, assim. Às vezes tinha que sair rolando a cabeça dele para o juiz marcar um pênalti ou dar um cartão vermelho, porque não sabia que era simulação. O Davidson extrapolou tudo isso do jeito dele, ele é muito engraçado, muito divertido. Estou com o Mauro César nessa também. Ele é um jogador melhor do que essa galhofa, é um jogador fundamental. Aliás, o Galo chegou muito à final da Libertadores por conta dele, né? E outros momentos da carreira dele, um jogador extremamente decisivo, mas que às vezes se perde. Mas é um menino maluquinho, às vezes o personagem acaba extrapolando. Ontem mesmo, perguntaram para ele, acho que a ESPN foi, sobre o Barbosa. Ele falou, quem é o Barbosa? O cara. E assim, é um pacote. E conhecendo o Davidson, você meio que se encanta meio com essas bobagens dele, porque ele consegue. Eu sei que eu sou bastante suspeito para falar do Davidson, mas às vezes ele consegue te cativar. Se eu fosse adversário do Davidson, eu ficaria irritadíssimo. Mas ele faz parte do pacote, essa coisa que ele faz agora, que é esse lance, ó, que ele segura e tal. Tem quem gosta, quem deixa passar ou nem dá bola, faz parte do jogo. Mas realmente isso é pro Davidson, é para todo mundo. A simulação não é legal, até porque vai contar muitas vezes contra você, ainda mais em tempos de VAR. O cara podia eventualmente levar a arbitragem a um erro, numa expulsão ou num pênalti, mas agora fica um negócio, evidentemente, além do circo, né? Bom, simulação... A gente falou muito dessa situação do Davidson e vai seguir falando, tá, dessa situação do Davidson, até porque, para mim, eu sempre falo isso do Gabigol, e eu acho que o Davidson também é malandro nesse aspecto. O Davidson sabe muito bem que quem estava muito interessado nesse jogo, quem era? A torcida do Palmeiras. Sim. Ele é ídolo de que torcida? A do Palmeiras. Então ele sabe que ele empatando com o Botafogo e tirando essa onda, a torcida do Palmeiras ia inflamar nas redes sociais. E foi o que aconteceu. Ele sabe também fazer a mídia dele. Ele não é bobo.